tinha tido algumas situações na vida que tinham acontecido com ela, que ela tinha tido depressão, mas eu nunca tinha vivenciado isso, né? Eu nunca tinha presenciado isso. Então, quando a gente estava há uma semana que a gente morava lá em Curitiba, minha mãe tentou suicídio. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Aqui, juntas, vamos enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar limites. Hoje, eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que Deus presenteou em nossas vidas, é a Cibele Brunet. Cibele Brunet, ela é casada com o nosso sócio, Daniel Brunet, e ela tem uma história de vida linda, de superação, quebrou barreiras, superou limites. Amém, sim. E é uma honra te receber aqui, poder conhecer um pouco mais da sua história, né? Por mais que a gente já se conheça há um tempinho, Sim. mas eu quero ouvir mais, conhecer mais, e eu tenho certeza que Deus não une vidas em vão. Então, era para você estar aqui falando para todas essas mulheres que vão nos ouvir. Eu tenho certeza que você vai mudar a vida delas. Amém. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super gostoso. Muito bom. Ciba, intimamente, né? Lógico. Vamos lá, é um bate-papo de amigas. E, Ciba, eu quero ouvir mais da sua história, saber quem é a Cibele, qual é a história hoje que você tem para nos contar de motivação, contar para a gente exatamente a sua superação. Eu quero ouvir quem é a Cibele. Então, vamos lá. A Cibele é uma mulher hoje, né? Mas que nasceu no interior do Paraná, em Cascavel, e depois se mudou para Londrina, né? Com um mês de vida se mudou para Londrina. Então, assim, toda a minha infância foi lá no Paraná, aquela coisa de crescer em casa de vó, sabe? Andar, correr, brincar na terra, subir em árvore. Então, eu tive uma infância, assim, muito saudável, né? Coisa que é difícil a gente ver hoje em dia. Sim. Mas, assim, com 13 anos, eu já conheci o mundo muito cedo, né? Então, com 13 anos, eu não venho de um lar cristão, né? E com 13 anos, eu já comecei a sair com a minha irmã, né? A minha irmã é 2 anos mais velha, então eu comecei a sair com ela, já para noite, né? Para baladinhas e tal. Sim. Então, muito cedo, eu já comecei a, assim, beber, comecei a fumar. Então, muito novinha mesmo. Eu creio que eu até perdi um pouco dessa parte dessa pré-adolescência, dessa ingenuidade dessa exato. época, né? Então, eu já me via, assim, uma menina muito introspectiva também. Eu era bem introspectiva. E eu acho que nessa fase é um pouco delicado, porque você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade, né? Então, você faz coisas, muitas vezes, sem saber quais serão as consequências dessas coisas, porque você quer estar no meio de um grupo. Você quer ser aceita, Quer né? ser aceita, exato. Então, é muito complicado, porque a gente não sabe o que vai vir disso, né? Mas, com isso, já comecei, assim, né, continuar bebendo, saindo, fumando. E comecei a usar drogas, né? Muito cedo, com 14 anos, experimentei maconha. E continuei vivendo essa vida. E essa vida, assim, bem introspectiva também, né? Então, tive essa fase aí até mais ou menos uns 18, 19 anos, né? Quando eu estava nessa idade, os meus pais se mudaram para Curitiba. Meu pai morava em Londrina, a gente morava toda a família em Londrina, então a família era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó. A minha avó paterna morava conosco, né? Desde quando meu avô tinha falecido. Então, ele faleceu, eu tinha 1 aninho, e desde então a minha avó morou com a gente. E aí, meu pai foi transferido, o trabalho dele foi para Curitiba, e nós fomos também, né? A minha irmã que ficou porque ela fazia faculdade em Londrina. Mas, indo para Curitiba, né, uma cidade completamente diferente de Londrina, onde a família do meu pai morava em Curitiba, então a minha mãe acabou deixando todo que a gente chama de essa rede de apoio, né, que ela tinha, a mãe, as irmãs, todo mundo, né, lá em Londrina. E a minha mãe foi a primeira vez assim que eu tive contato com a depressão, né? A minha mãe, ela já tinha tido
algumas situações na vida que tinham acontecido com ela, que ela tinha tido depressão, mas eu nunca tinha vivenciado isso, né? Eu nunca tinha presenciado isso. Então, quando a gente estava há uma semana que a gente morava lá em Curitiba, minha mãe tentou suicídio. E eu que estava com ela em casa, né? Eu e minha avó, e ela tomou alguns remédios e tudo mais, né? E para mim foi muito assustador, assim. Eu tive que levar ela para um pronto-socorro e tudo mais. E foi um baque para mim, assim, né? Eu fiquei sem entender o que acontecia, né? Então, meu pai sentou comigo, ele explicou, né, todo o histórico da minha mãe, esse histórico de depressão, que ela teve também depressão pós-parto, quando ela me teve. Então, eu sempre tive uma relação muito forte com a minha avó materna, né? Por quê? Porque foi ela que cuidou de mim quando a minha mãe teve depressão pós-parto. Então, aquilo foi um baque assim na minha vida, mas eu continuava com isso, né? Comecei a trabalhar lá em Curitiba e continuava na balada, continuava bebendo, fumando, usando drogas e tudo mais. Quando passou assim um ano que a gente estava lá em Curitiba, minha mãe, ela já estava assim tomando muitos remédios, ela já tinha ficado internada em clínicas. Ela até, sabe, meio que pedia, assim, porque eu acho que ela se sentia num ambiente mais familiar quando ela estava numa clínica, sabe? E para ela era muito difícil fazer qualquer tipo de atividade. Então, a gente começa a ver que, na verdade, a depressão ela não é uma falta de vontade, né? É uma coisa química que acontece no seu cérebro. E que você realmente você começa... Eu costumo falar que a depressão é uma doença que ela te come pelas beiradas, sabe? Exato. E você não consegue se olhar... Você se olha no espelho e você não se reconhece. Você passa a não ver cor mais, sabe? Tudo vira um tanto faz, assim. Você pode estar no melhor lugar, você pode estar num lugar assim que você deseja conhecer, comendo a sua comida favorita, mas tanto faz. Tanto faz se você estivesse ali, tanto faz, né? Então, eu pude acompanhar essa fase da minha mãe muito de perto, assim, e ver o quão assustador é uma pessoa com depressão, porque ela quer sair daquilo, mas ela não tem força, né? Ela não consegue. Então, depois de um ano que a gente estava, né, nessa situação com a minha mãe, os meus pais voltaram para Londrina. Porque meu pai, né, pensou, vamos voltar. Porque a sua mãe não, né, a mãe não melhora e tudo mais, então vamos voltar para aquele ambiente seguro dela, né, da família e tudo mais, para ver se ela melhora. Só que eu acabei ficando em Curitiba. Porque eu já estava num trabalho, eu estava namorando uma pessoa, então já tinha a minha vidinha lá, né? E eu acabei ficando lá. E aí, quando os meus pais voltaram, eu te falei, né, que eu não venho de uma família cristã, mas eu fui batizada na Igreja Católica, né, por um casal de amigos dos meus pais, assim, que eles eram amigos assim desde da época de solteiro, assim, né? Então, muitos anos de amizade. E aí, passou mais um ano que os meus pais tinham voltado, na verdade, uns 6 meses assim que eles tinham voltado para Londrina. Teve um dia que eu falei com a minha mãe e a minha mãe me contou que tinha algo que tinha acontecido, né, na família. Ela queria falar comigo pessoalmente, mas eu achei aquilo meio estranho, né? Eu falei, não, eu quero saber agora. E ela acabou me contando que ela tinha descoberto, né, um relacionamento do meu pai com essa pessoa que vinha a ser a minha madrinha de batismo, né, na Igreja Católica. Então, aconteceu essa traição, né? Meu pai estava se relacionando com ela há um tempo já. Mas a minha mãe falou, olha, eu estou bem, eu estou medicada, tudo mais. E aí eu lembro que aquele ano foi 2003. Foi um ano que, assim, foi no final do ano, né? Na época de Natal. Eu lembro que a gente praticamente não teve Natal, foi um baque para a família inteira. E aí, meu pai acabou saindo de casa e foi morar com essa minha madrinha, né? E passou um tempo, eu fiquei assim muito inquieta em Curitiba, sabe? Eu fiquei muito inquieta porque o meu pai saiu de casa, minha avó foi junto com ele, né? E a minha irmã, ela trabalhava, ela tinha a vida dela e eu estava muito inquieta. Em Curitiba eu falei, eu acho que eu vou voltar para Londrina para ficar com a minha mãe, né? Para passar esse tempo com ela e tudo mais. E nisso, só para abrir um parêntese aqui, eu sempre tive uma sede, assim, sabe, de Deus. Mas eu já tinha ido em centro espírita, eu tinha ido em terreiro, eu tinha ido em vários lugares, assim. Então, eu estava buscando algo, eu sempre buscava algo, mas eu não estava buscando na fonte correta, né? Só para abrir um parêntese aí, porque depois você vai entender por que eu estou falando isso.
E aí eu voltei em abril de 2004, eu voltei para Londrina. Fiz as minhas malas lá em Curitiba, vendi tudo que eu tinha e voltei para Londrina. E comecei a morar com a minha mãe, né, de novo. Nisso a minha irmã, ela tinha um relacionamento também, então ela passava muito tempo fora de casa. Então era muito eu e minha mãe, né? Passávamos muito tempo juntas e ela ainda tomando remédios, ela ainda foi para clínicas algumas vezes. Ela tinha uma vida um pouco limitada por conta das medicações, né? Então ela não podia dirigir. Então eu que fazia todos essas tarefas assim domésticas, né? De mercado, de ter que resolver alguma coisa, era sempre eu. Mas o tempo foi passando e a gente via que essa situação ela não melhorava, né? E eu morando lá com ela, eu pude ver assim essa dificuldade que ela tinha de fazer até pequenas tarefas, né, em casa, não tinha muita concentração por conta das medicações e tudo mais. E no dia 2, né, que agora completou 20 anos, a minha mãe cometeu suicídio, né? Então, foi muito difícil, foi uma época assim bem complicada, sabe? Porque por muitos anos eu me senti culpada por isso. Não que eu, né, seja capaz de ser... Nossa, porque eu não consegui fazer nada, né? Eu pensava muito nisso, porque era eu que estava lá com ela no apartamento, né? Então, o fato de eu estar lá e isso vir a acontecer, eu falo, gente, como é que eu não percebi, né? Porque a pessoa que fica, né, o enlutado de um suicídio, a gente tem muitas perguntas que nunca terão respostas. Nunca terão. Respostas, né? Então, você fica com um ponto de interrogação na sua cabeça que nunca vai ser resolvido. Sim. Então, e se eu tivesse feito isso? Nossa, e se eu tivesse, sei lá, dormido com ela naquela noite? Sim. E se eu tivesse feito de uma maneira diferente? Então, essas são perguntas que é só o tempo mesmo, e eu acho que Deus que começa a, não digo resolver, mas vai trazendo um consolo para o seu coração, sim, sabe? Sim. Então, depois do suicídio da minha mãe, eu quis sair um pouco de Londrina, então eu morei 1 ano nos Estados Unidos. E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente passa por uma... Engraçado não é, né? Interessante, sim, vamos mudar essa palavra. Que quando a gente passa por um momento de dor, a gente acha que saindo daquele ambiente, a dor não vai... Conosco, né? A gente acha que aquilo vai ser resolvido e não é assim que acontece, né? Não é isso que acontece. A dor, ela continua lá, porque você tem que resolver isso dentro de você. Não é um ambiente externo que vai fazer com que isso mude, sim, né? Então, eu fui, vi que não adiantou muita coisa, né? Acabei voltando 1 ano depois e foi um ano que daí eu fui para o Rio de Janeiro passar um Réveillon lá, de 2006 para 2007. Em 2007, eu já estava de mala e cuia no Rio de Janeiro para morar no Rio de Janeiro, porque eu fiquei apaixonada pela cidade. Você sabe, você é de lá, a cidade Rio é de linda, Janeiro, né? É apaixonante, é verdade, é verdade. É apaixonante. E aí, eu fui para o Rio, morei em Niterói 4 anos, fiz faculdade lá no Rio de Janeiro, então foi uma época muito legal, assim, mas aquela dor acompanhava, né? Aquela dor sempre me acompanhava. Era tudo muito recente também, né? Faziam 3 anos. E... foi quando eu conheci o Daniel, né? Então, o Daniel, a gente se conheceu em dezembro de 2007. E nós tivemos aí um relacionamento, namoramos, noivamos e casamos, né? Mas eu não conhecia Jesus, né? Eu não conhecia Deus. O Daniel estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Há alguns anos já. E a gente sabe, né, o que a Bíblia diz, que aquele cordão de 3 dobras, ele não se rompe, mas o nosso não tinha. A gente não tinha, né, Jesus ali. Então, nós acabamos nos divorciando em 2014, final de 2014, começo de 2015. E foi bem doloroso. O divórcio, realmente, você carrega um peso do divórcio, sabe? É muita dor, é uma situação muito delicada, assim. E que demora para curar também, né? Então... sim. Mas aí aconteceu o quê? Que quando a gente estava no final do nosso casamento, numa crise, né? O Daniel, ele procurou uma igreja. Eu acho que ele viu assim, gente, ou é isso ou não vamos sair do lugar, né? E algumas vezes eu fui à igreja com ele e tal, mas eu vou te falar, eu não entendia nada, Francine. O que o pastor falava para mim era tipo grego, assim, eu não conseguia compreender nada, porque não tinha Espírito Santo, sim, né? não tinha. Só que eu teve não um estava dia... preenchida. não estava preenchida.
Só que teve um dia que o pastor fez um apelo e eu ergui minha mão, né? Fiz aquela oração, mas assim, nada mudou na minha vida. Então, se passaram alguns anos. E o que aconteceu foi que quando a gente já tinha assinado o divórcio há 6 meses, eu tive um encontro com Jesus. Olha. Né? Então, eu tive esse encontro com Jesus dentro do meu quarto. Então, eu falo que a minha conversão ela não veio por alguém vir pregar Jesus para mim, também não foi dentro de uma igreja, começou ali, mas não foi ali, né, de fato. E eu conheci Jesus realmente dentro do meu quarto. Foi ali que o próprio Jesus, ele se apresentou para mim. Né? Eu fui praticamente impelida pelo Espírito Santo, porque eu não sabia quem era o Espírito Santo, mas eu fui impelida pelo Espírito Santo a compreender que tudo começa com arrependimento e perdão. Foi isso que Deus me falou naquele dia. Nossa. Ele falou assim, Cibele, tudo começa com arrependimento e perdão. E naquele dia, ele me falou que o meu casamento seria restaurado. Então, foi um monte de informação na minha cabeça. Assim, eu não entendia nada. Peraí, né? foi o nosso primeiro encontro. Isso, Você já vem calma. Calma aí, vamos por etapas. Vamos, mas com Deus não é assim, né? Com Jesus não é assim. É do Ele jeito que ele quer, né? Isso, exatamente. É do jeito que ele quer. E aí, teve um dia que eu estava, assim, muito mal. Eu estava, nossa, no fundo do poço, assim. E eu senti, assim, no meu espírito mesmo, né? Tipo, vai lá naquela igreja. Vai lá naquela igreja que você ia com o Daniel, né? E eu fui naquela igreja. E quando eu fui àquela igreja, eu assisti uma pregação que eu comecei a entender. Então, os meus olhos, né, aquelas escamas, começaram a escamas, é isso. E aí eu comecei a compreender o Evangelho, né? E comecei a frequentar aquela igreja. Comecei a ir às quintas, depois eu comecei a ir aos domingos. Aí, com 1 mês e meio, eu já estava batizada nas águas. Foi tudo muito rápido, assim. Eu sentia que aquilo era o certo a se fazer. Então, eu fui batizada nas águas. Naquela mesma madrugada, dentro do meu quarto também, eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha que benção. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu sentia uma alegria muito grande. E aí eu comecei a compreender também que aquela menina tão introspectiva, tão depressiva também, porque eu era também uma menina depressiva, né? Eu acho que a depressão, ela tem vários níveis. Sim. Sabe? E é silencioso, né? Exatamente. É silencioso porque, às vezes, você está passando por esse processo e você não sabe o que você está passando. Exato. Né? E a depressão é algo que, por mais que todo mundo saiba, mas muitas pessoas não levam a sério. E acham que é frescura, acham que vai conseguir virar uma chavinha na sua mente e você vai sair daquele estágio. Ah, você tem que ter força, só que, como você falou, da onde que vem essa força? A pessoa não tem. Exatamente. Ela está num estágio que ela não tem. A depressão, ela não começa, pum, acabou, você não tem vontade, você não toma... Tem gente que chega ao nível que não toma banho, que não sai de casa, exatamente, que não, a luz tudo incomoda, mas ela não começa assim. Exatamente. Ela começa naquele momento, hoje eu não estou disposta, hoje eu não quero ir. Hoje eu não estou legal. Eu não estou a fim de falar com ninguém. Eu estou estressada. Começa aí. Só que a gente não tem essa visão. E aí, quando vem, já está em um nível que você não consegue mais sozinha. Exatamente. Não consegue mais. Exatamente. Então, eu sempre penso assim, um dia você ficar indisposta, sem querer falar com ninguém, todo mundo passa por isso, né? Sim. Mas a gente tem que muito se observar. Falar, opa, isso está acontecendo o quê? Há 4, 5 dias, há uma semana? Não é normal. Não é. Né? Não é normal. Não então, é. A gente tem que realmente se conhecer e tomar cuidado. Exato. Né? Tomar cuidado. Se conhecer e falar, opa, até aqui, passou daqui, já não é muito normal, né? Sim. E aí eu comecei a viver essa alegria que eu nunca tinha vivido antes. Né? Essa alegria do espírito, sabe? Essa virtude do fruto do espírito, que é uma alegria sobrenatural. Eu comecei a viver isso. E isso, para mim, era muito novo. Eu falava, gente, como é que vem uma alegria tão... que eu não sabia de onde vinha, né? Na época, desconhecendo o Evangelho ainda, uma bebezinha, né? E eu e o Daniel, assim, a gente não se falava. Mas eu lembro que eu procurei o Daniel e quando Deus me falou, né, que tudo começava com arrependimento e perdão, ele pediu que eu pegasse um papel e uma caneta e anotasse tudo que eu tinha que pedir perdão para o Daniel.
né, sobre coisas que aconteceram no nosso casamento. Então eu peguei, Francine, um papel e uma caneta, escrevi uma lista, uma lista, um rolo de papel higiênico, de coisas que eu tinha que pedir perdão para o Daniel. Então eu chamei o Daniel e eu não comentei assim o que eu estava vivendo, porque nem eu compreendia direito. Mas eu só cheguei para ele e falei: olha, eu agora, olhando de fora o que a gente viveu no nosso casamento, eu sinto que eu preciso pedir perdão para você sobre isso, sobre isso. E eu li aquela lista para ele, né? Então, a primeira coisa que Deus tinha me pedido para fazer era isso. E aí eu comecei esse desenvolvimento, né, espiritual. Então, eu comecei a congregar nessa igreja, que é a igreja dos meus pastores até hoje, né, que eu sempre vou considerar eles meus pastores, que é uma igreja... Posso falar o nome da igreja? Pode, claro. Academia da Fé, né, que é lá na Tijuca, e do pastor Hélio, da pastora Deise. Então, eles me acompanham até hoje, né? Ano que vem vai fazer 10 anos da minha conversão, graças a Deus. Então, eu comecei a frequentar essa igreja, as pessoas começaram a me conhecer. Daí, no ano seguinte, que foi em 2016, eu comecei a fazer um curso de liderança ministerial, né, que durou 2 anos. E eu comecei a aprender, né, sobre a Bíblia e sendo muito preenchida, assim, né, não tinha mais vontade de assistir televisão, sabe? Isso não me preenchia mais. Então, eu comecei a ler muito a Bíblia, comecei a ler muitos livros. Tudo aquilo, para mim, era uma novidade. Então, eu abri a Bíblia e, quando eu lia que, uau, pelas pisaduras de Jesus eu fui curada, aquilo se tornava uma verdade para mim, sabe? Não tinha, não, essa é a verdade sobre a minha vida agora. Sim. Então, tudo, assim, eu ficava, uau, tudo era uau. Tudo que eu lia da Bíblia era incrível, sabe? Bárbaro, assim. E aí... às vezes eu mandava mensagens para o Daniel, falando, porque eu queria muito apresentar essa nova criatura para o Daniel, né? E é engraçado, porque olhando para trás eu vejo, a gente sempre quer forçar as coisas de Deus, né? Sim. A gente quer, não, agora que eu tô diferente, o Daniel tem que ver que eu sou uma nova criatura e tal. E Deus me falou, cara, eu não quero mais que você mande mensagens para o Daniel, porque você tá atrapalhando, entendeu? O que eu tô fazendo? E aí eu parei de mandar mensagens para o Daniel. Foi um tempo assim bem difícil para mim. E Deus começou a falar muito sobre o meu ministério, né? Sobre as minhas coisas. Ao invés de eu olhar para o Daniel, agora eu estava olhando para mim, né? Olhando para o que ele tinha para mim. E aí o Daniel também muito ferido, né? Com o divórcio. Fui eu que pedi o divórcio, né? Então ele ficou muito ferido também. Os dois, assim. E eu falo que o divórcio aconteceu por orgulho da minha parte, eu posso falar, não posso falar da parte dele, mas por orgulho e por endurecimento do coração, sabe? Como a gente vai deixando assim o orgulho, e se a gente deixa o orgulho criar raízes, né, isso vira uma raiz de amargura, né? Você cria algo que é muito difícil de arrancar depois. Então, é por isso que eu digo que todos os dias é dia de arrependimento e alinhamento diante do Senhor, sabe? A gente precisa se alinhar todos os dias, a gente precisa se arrepender todos os dias para não deixar que qualquer mágoa, ela crie raízes e vire essa raiz de amargura, porque depois, assim, é muito difícil. Sim. E aí o tempo foi passando. Quando foi em 2017, eu estava no 2º ano dessa liderança ministerial, desse curso que eu fazia lá na igreja. Muito feliz, muito realizada, trabalhando há 6 anos em uma empresa já, então bem tranquila, assim, vivendo um tempo muito especial. Eu comecei a ter sonhos sobre Londrina, né? Sobre a minha cidade. E eu tive o primeiro sonho e eu sonhava muito com o apartamento que eu morava com os meus pais. Eu tive o 2º sonho, o 3º sonho. E nisso eu já estava sendo acompanhada por uma líder em uma célula, né? E quando eu tive o 4º sonho, ela falou, nossa, mas será que não é para você voltar para Londrina? E eu falei, não, isso não é de Deus, né? Não. Falei, eu estou super feliz aqui, estou numa igreja que eu amo, estou aprendendo tantas coisas novas. Eu falei, não, com certeza não é. Só que eu tive mais 2 sonhos, e todos esses sonhos, Francine, foram consecutivos. Foram 6 sonhos consecutivos. Nossa. Então, assim, Deus queria realmente que eu voltasse para Londrina. E aí, nesse meio tempo, Deus sempre tentando mostrar para o Daniel que eu era uma nova criatura e que eu acreditava, né, na restauração do nosso casamento e tudo mais. Teve um dia que ele me procurou, né, porque eu não procurava mais o Daniel. E eu lembro que naquele dia, assim, eu senti algo diferente, sabe? Eu não achava que o Daniel ia me procurar para falar sobre a nossa restauração, assim, a restauração do nosso casamento. Mesmo porque, hoje em dia, eu falo que Deus não restaura casamentos. Deus, ele restaura pessoas. Deus, ele restaura pessoas. Né? E, consequentemente, aquele relacionamento é restaurado. Exato. E naquele dia, o Daniel me procurou e
É óbvio que eu estava alegre, né? O Daniel nunca me procurava, assim, eu estava com uma expectativa, mas foi quando ele me procurou para me contar que ele ia ser pai, né? Então foi um balde de água fria muito grande para mim, foi bem doloroso, não pelo João em si, o João é uma benção, eu amo ele, né, de coração, mas aquilo assim feriu muito meu coração, né? Foi uma coisa que eu não esperava. Então, eu creio que Deus também me tirou, né? Começou a falar de Londrina justamente para eu sair desse ambiente de dor até, Sim. sabe? Então, quando foi em dezembro de 2017, Deus falou, olha, volta para Londrina, vende toda a sua casa. Porque uma oração eu fiz, Francine, a gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Exatamente. Porque eu orei, eu estava tão apaixonada por Jesus que eu falei, Deus, você pode me enviar para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me enviar para a China, para a Índia, para a África, para o sertão do Brasil, sei lá, para qualquer lugar que o Senhor quiser me enviar, eu vou. Né? E aí Deus me falou assim, então eu quero que você venda tudo que você tem e que você volte para Londrina. Isso. E aí eu falei, uau, né? E aí Deus me explicou, ele falou assim, Cibele, não adianta você querer pregar e falar de mim em qualquer outro lugar, sendo que na sua casa as coisas não estão bem resolvidas, né? A nossa família é o nosso primeiro ministério. Então, não só com o nosso cônjuge, né? Não, mas a nossa família mesmo. Isso. Os nossos parentes, Sim. né? Então, foi bem difícil para mim, porque Deus falou, olha, você não vai para morar sozinha, você vai para morar com seu pai. Sim. E com a sua madrinha / madrasta, né? E eu sempre falava para Deus que eu não queria ser uma pessoa hipócrita. E eu luto contra isso, né? Todos os dias. Eu acho que todos nós, né? Sim. E eu falava, Deus, eu não quero ser uma pessoa hipócrita. Ele falou, então o alvo do seu amor tem que ser a esposa do seu pai. Que é essa pessoa que foi, né, o pivô ali da separação dos seus pais que culminou com o suicídio da sua mãe. Então, é ali. O seu amor tem que estar ali. O seu serviço tem que estar ali. Então, eu voltei para Londrina e foi um tempo, assim, eu acho que foi assim um intensivão com Deus, sabe? Um treinamento assim de submissão, de obediência e de você, cara, servir uma pessoa que te magoou, sabe? Servir uma pessoa que te feriu. Sim. Eu acho que o nosso foco é aí, porque é muito fácil amar os de fora. Muito. E assim, a Ciba, ela trouxe pontos aqui, nossa, bem importantes e marcantes, né? Porque, como você falou, você superou vícios, você superou a morte da sua mãe, que não foi uma morte natural, né? E nem uma morte fácil, né? Sim. Então, você teve aí várias superações. O divórcio, você se conhecer. Sim. Você se conhecer, porque esse é um ponto importante, né? Eu queria entender um pouco mais, Ciba, porque, assim, quando que virou a sua chave em relação a você largar tudo que você tinha em relação a vício, em relação a dor, eu sei que vai vir agora, né? Porque Deus teve que tratar muito de você. Sim. Né? Eu costumo falar, a gente não vamos espiritualizar tudo, mas não tem como. É verdade. Porque se com Deus e Jesus ao nosso lado foi difícil, imagine se não tivesse. Sim. Então, assim, como que a Cibele superou? Você mudou, virou a chave, você superou vício, você superou um suicídio, você superou um divórcio, você superou a notícia de que você estava esperando o Daniel vir até você, e quando o Daniel vem, ele está te trazendo uma outra notícia, não aquilo. Então, você teve que superar várias vezes. Sim, sim. O vício até foi um caso à parte, assim, porque quando você se converte, né, quando você começa a compreender, e para mim, não é nem compreender, não vou nem usar essa palavra, porque quando você se converte, você não entende muita coisa, não. Sim. Mas você sente no seu espírito, né? É aquilo que a Bíblia diz, né? Aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais. Então, eu costumo falar que a vida com Deus ele é um funil. Né? Você deixa de fazer as coisas que são mais absurdas hoje, né? Tipo, eu não vou mais mentir. Mentir é algo que
hoje em dia nem passa pela minha cabeça, nem consigo mais mentir. Mas muitas vezes, quando você não é convertido, você acha normal contar uma mentirinha. Não tem problema nenhum, não vai dói. afetar ninguém, Isso aí, entendeu? Uma mentirinha não dói. Não vai fazer não tem diferença. problema, isso aí. Ou omitir, né? Ou não omitir. estou mentindo, estou omitindo. Isso. Enfim, tudo igual. Exatamente. Tudo igual. Então, o vício, eu lembro que começou a me incomodar. Então, eu, por exemplo, eu fumava maconha praticamente todos os dias. E isso já fazia o quê? Desde os 14, Francine. Então, já fazia 18 anos. E você passou por todo o processo da sua mãe, mas mesmo com todo o processo, você continuou... Continuei. Porque eu acho que vira uma fuga também, entendeu, Francine? Sim. Com a dor. Então, a droga, ela nada mais é algo para você fugir da dor. Você quer sair da realidade. Sim. Né? Mas aí você passa o efeito, você vê que não adiantou nada. Então, você usa de novo. E assim, eu já tinha tentado parar algumas vezes e não tinha conseguido. Né? Então, comecei a ficar incomodada. Eu falei, gente, mas isso não tá mais legal, né? Eu não curto mais fazer isso. E aí, teve um dia que eu estava indo para o trabalho a pé, porque eu ia a pé, eu trabalhava bem pertinho do meu trabalho, assim, uns 15 minutos andando lá na Tijuca, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não quero mais sentir vontade. Então, Francine, foi sobrenatural. Foi do dia para a noite, eu nunca mais senti vontade. E do dia para a noite, eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, eu nunca mais me envolvi com ninguém. Então, esse tempo que eu fiquei, desde a minha conversão até me casar de novo, né? Eu não me relacionei com ninguém. Então, eu creio que disso tudo que você me perguntou, dos vícios, do suicídio, não tem outra resposta a não ser Jesus, sabe? É você ter um relacionamento, um secreto. Sim. Eu passei por um tempo de secreto, assim, onde Jesus limpou as minhas amizades, por exemplo, tirou pessoas da minha vida. E aí você tem que tomar uma decisão. Você vai obedecer a Deus, você vai aceitar que Ele tire pessoas da sua vida, pessoas que até você gosta. Pessoas que são queridas, mas que naquele momento não faz mais sentido estar na sua vida, sabe? Então, são renúncias que a gente tem quando a gente tem uma vida com Deus, que a gente tem que decidir. Então, e eu decidi por renunciar. Eu lembro que, quando Deus me falou sobre ir para Londrina, eu falei, Deus, isso vai ser difícil renunciar. Vai ser difícil renunciar aos meus pastores, à minha igreja, à vida que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. E Ele me falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, Cibele, nada do que você renuncie será maior do que o meu amor por você. Olha, que forte. Então, eu creio que nesse secreto, nesse lugar secreto, é o que acontece, essa capacitação para a superação. Sim. É ali, porque é ali que você recebe palavras de Deus, como essa frase que Ele me deu. Sim. Que vão te sustentar durante semanas, meses, até anos, às vezes. Né? Eu lembro que eu não me relacionei com ninguém. E Deus também me deu uma palavra sobre isso, né? Que é Isaías 54. Ele falou, eu sou o seu marido, diz lá em Isaías 54. Então, nesse tempo onde você não tem um marido, eu sou o seu marido. Sim. Ou seja, eu vou te suprir, né? Nas áreas que você tem essa necessidade, né? Eu vou ser o seu amigo, você... Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é. Então, o que Ele é? Ele é o que você precisa que Ele seja. Exatamente. Ele é um pai, Ele é um irmão, Ele é um amigo, Ele é um consolador, né? Ele é. Então... isso é maravilhoso, né? Então, o secreto, eu creio, que a resposta é essa. Então, é o secreto que te faz ter experiências com Deus e palavras rema, né? O que são essas palavras rema? Palavras reveladas no seu espírito que vão te sustentar nesses momentos difíceis. Mas você fez uma escolha. Eu fiz Você uma escolha. poderia escolher em todos esses momentos que você viveu, você poderia ter escolhido ser a vítima. Você poderia ter escolhido não querer lutar mais. Isso em tudo. Você poderia, quando a sua mãe faleceu, você poderia escolher se entregar. Ir para o mesmo caminho. Vou me entregar a isso, ou me entregar mais ainda às drogas. Enfim, você mesmo nesses momentos, você teve escolhas e você foi superando. Eu tive isso aqui, mas ok, vamos lá. Vamos para o próximo. Eu tive isso aqui, vamos lá, vamos para o próximo. Sim. Você teve a escolha, porque nós temos o poder da nossa escolha. Amém, eu sempre falo isso. Nós temos. Então, eu escolho não passar por isso. E você, a partir do momento que você, assim como você escolheu seguir Jesus, você escolheu viver essa plenitude, você escolheu ter essa paz dentro de você,
Você escolheu. E por mais que eu tenho certeza que hoje você pode sofrer um baque, você vai escolher, vai continuar escolhendo. Porque isso é da Cibele. A Cibele tem essa força, a Cibele tem essa determinação. A Cibele, Deus não escolhe ninguém em vão. Por que ele escolheu a Cibele? Porque a Cibele tinha algo que agradava a ele. Independente de tudo. Ok, como você falou, eu bebia, fumava, usava drogas. Eu tinha uma vida, né, que, de repente, naquele momento não agradava a Deus, mas Deus conhece nosso coração. Isso. E Ele sabe quem você é. Ele sabe o momento que você ia ter sua intimidade, o momento que você ia ter o seu encontro. Então, não foi à toa que você teve o seu encontro ali, você e Jesus. Isso. De repente, se fosse numa igreja, você poderia não ser impactada como você foi. Com certeza. Então, assim, você, a todo momento, você teve uma escolha. E você sempre escolheu, não sou. Eu não tenho esse papel. Eu não sou a vítima. Eu vou superar. E eu vou superar. E você teve várias superações. Várias. Na primeira, muita gente pararia. Muita gente pararia. Sim. Muitas. Não são poucas. E mesmo assim, não. Vamos lá. Vamos. E até no momento que você está falando da história, né? Acaba sendo, né? Da sua vida. Você falando que Deus foi lá e te chamou. Vende tudo e vai para lá. Você ia vender tudo. Não é só vender tudo e ir para uma outra cidade, um outro estado. Não. Você ia se submeter a uma situação a qual te leva à dor. Isso. Por quê? Aquela situação ali levou a uma dor que vai trazer isso para você. Porque a sua mãe sofreu por aquilo. Isso. E aí, cadê a sua força? Deus, será que eu sou forte o suficiente para estar ali? Eu vou me submeter, estar naquela situação com aquela mulher, com aquele homem, por mais que seja meu pai, Sim. independente da história. Mas e o que minha mãe sofreu? Mas não, você teve mais uma vez uma escolha. Você escolheu ser obediente. Você escolheu seguir. Você não parou. Você foi. É isso. Eu vou superar mais essa. Mais um degrau. Mais um degrau. Só estou construindo. Então, até agora, a sua história de superação é maravilhosa. É maravilhosa. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Honra e glórias a Deus. Porque por muito, nós vemos aí muitas mulheres que na primeira, não vou. Ou, não vou. Olha só, já aconteceu tanta coisa, para que eu vou insistir? Olha só, já aconteceu isso. Não, para que eu vou insistir? Até na história do Daniel. Nossa, eu já liguei tanto, eu já procurei, eu quero que ele veja a Cibele que eu me tornei. Eu quero que ele veja a nova versão. Não, aí o Daniel te liga com uma notícia. Para que eu vou insistir? Você poderia falar isso. Para quê? Não, eu vou que eu tenho algo. Deus tem algo melhor para mim. A gente, às vezes, quando não tem resposta, fala isso, né? Sim. Sem consultar a Deus. Deus tem algo melhor para mim. Mas a gente sabe que o melhor é aquele. Sim. Porque Ele sabe que é melhor. Porque o melhor não é o que nós queremos. Que o melhor dos meus olhos não é o melhor que o Deus tem. É verdade. Então, você ter essa sensibilidade, essa superação, você quebrou barreiras. Por isso que eu queria tanto. Foi o que eu falei, eu não conhecia a sua história a fundo. Eu conhecia uma pontinha. E eu já sabia que a sua história ia impactar, ia ajudar. Porque esse é o intuito do Visão de Mulher. É a gente mostrar para essas mulheres que tem um algo além. Eu posso, eu consigo. Tem uma saída, né? Tem uma luz lá no fim do túnel. Não tem nada que a gente não possa superar. É isso aí. Não é espiritualizando, mas não tem nada que a gente não possa superar. Nós temos a força. E Deus vem e nos sustenta. Mas basta a gente o quê? Querer, ter uma atitude. Você teve uma atitude. Você deu o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus vem com sustento. É isso aí. E Ele vai te sustentando. E é isso. Eu enxergo, eu vejo assim, isso transborda em você.
transborda. Eu tenho certeza que essa é a sua melhor versão. Não tenho Com dúvida, Jesus. não tenho dúvida. Porque isso, assim, tá transparente em você. E essa sua obediência e essa sua vontade de superar é o que agrada. E é lindo de ver. E é lindo de ver. E a gente quer ouvir. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu. Porque Deus mandou, você foi obediente e foi. Sim. E como é que foi para você estar de novo naquele local, naquele cenário que te causa dor? Causava, né? Que causava dor. Agora não mais. Não mais. Mas é necessário, né? Muitas vezes a gente voltar no lugar da dor. Sim. Para que coisas sejam, eu não gosto muito dessa palavra, mas ressignificadas. Sim. Né? Olha, quando eu cheguei lá em Londrina, foi no final de 2017. Deus falou, olha, você tem que ir neste ano de 2017. Aí eu fui que dia? 31 de dezembro. No último dia do ano, mas eu fui. Mas é em 2017. Em 2017. E aí, quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim 3 coisas. Ele falou, Cibele, chegou um tempo que eu vou te ensinar a você guardar o seu coração. Eu não sabia o que viria. Na verdade, eu sabia em partes, né? Eu sabia que não ia ser tão agradável para mim, que ia ser difícil, Sim. né? Morar naquela situação e tudo mais. E Deus falou, olha, outras 2 coisas que eu quero te falar. Uma é que você aproveite o seu pai. Né? Aproveite o seu pai, passe tempo com o seu pai, tempo de qualidade com o seu pai. E aproveite a sua avó, porque eu moraria perto da minha avó materna novamente. É essa que eu era super conectada, né? Porque ela cuidou de mim depois que minha mãe teve a depressão pós-parto. Então, eu fiz isso. E essa primeira questão do guardar o seu coração, por que Deus me falou isso? Depois, com o tempo, eu fui entendendo. Porque não adianta, Francine, a gente querer entender tudo de uma vez. Porque Deus não consegue nos falar tudo de uma vez, porque a gente não suporta. Sim. Se Deus me falasse, olha, vai acontecer isso que eu falei para você lá no dia que você se converteu. Vai acontecer. Mas você vai passar por isso, por isso. Eu ia falar, não, pode parar, não quero. Que vai ser demais para mim, entendeu? Sim. Então, ele não fala isso. Mas o que aconteceu, né? Quando eu saí de Londrina e fui para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, depois da morte da minha mãe... saiu de Londrina uma menina depressiva, drogada, baladeira. Aí volta, anos depois, né? 8 anos depois, o quê? Uma menina, uma evangelista. Então, assim, as amizades que eu tinha lá em Londrina, muitas pessoas me rejeitaram, porque a gente ser cristão é isso, é viver em rejeições. Sim. Porque as pessoas não entendem o que aconteceu e também nem estão afim, entendeu? Sim. Por quê? Porque não vai compreender. Né? A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Exatamente. Então, quem não é espiritual não vai compreender. Não vai. Então, eu perdi muitos amigos, sabe? Essa foi a parte que Deus me ensinou a guardar o meu coração, assim, porque eu perdi muitas pessoas muito queridas. Amizades de 15, de 20, 25 anos eu perdi, sabe? Amizades, assim, que eu falava, nossa, essa minha amiga é pro resto da vida. E não foi. Então, foi muito dolorido para mim, sabe? Morar lá com o meu pai, né, com a esposa dele, foi um tempo assim muito difícil também. Foi um tempo de muito secreto. Foi um tempo onde eu continuei aprendendo sobre o poder da oração. Então, aprendi muito sobre a oração, sobre o secreto, sobre entregar as suas dores para que Deus transforme as suas dores. Porque é só Ele que tem o poder de transformar. Ele que tem o poder de transformar as nossas dores em bênção, né? E não é nada externo, é de dentro para fora. Então, aquela dor, o jeito que você... Porque quando você ora por alguém que te magoou, sim, o seu coração começa a ser transformado. Sim. Você começa a olhar para aquela pessoa de uma outra maneira, sabe? Você começa a cada vez mais olhar para aquela pessoa com olhos de misericórdia, sim, com os olhos de Jesus, sabe? Então, foi um tempo, assim... difícil, mas que eu também comecei a aproveitar muito a presença do meu pai. Eu fui várias vezes para a casa da minha avó. E Deus também me falou nessas 3 coisas. Aí ele falou assim, aproveite muito a sua avó, porque a sua avó vai falecer quando você estiver em Londrina. Então, isso eu acho assim, um cuidado muito grande de Deus, porque ele conta os seus segredos, né,
aos seus amigos. Sim. Então, ele me contou isso. Então, eu aproveitei muito a minha avó. A minha avó morreu, imagina, com 96 anos de morte natural. Nossa. Foi uma bênção, assim, ela viveu uma vida incrível, né? Sim. Conheceu netos, tataranetos. E foi muito maravilhoso. Então, eu tive muito esse tempo com ela, que foi incrível. E foi duro também, por causa da morte. Mas quando fazia uns 3 anos e meio que eu estava morando com o meu pai, com a esposa dele, eu me mudei para um apartamento. Então, quando eu me mudei para um apartamento, que foi a mão de Deus, eu não tive que movimentar nada para me mudar para esse apartamento. E eu falava, Deus, tá difícil para mim, eu quero me mudar. Já estou há 3 anos e meio aqui. E Deus me falou, calma, que vai acontecer e você não vai precisar fazer nada. E realmente aconteceu desse jeito. Né? Então, quando eu me mudei e quando a minha avó faleceu, eu falei, Deus está fazendo algo, porque as coisas estão acontecendo conforme Ele me explicou, Ele me falou que aconteceria, né? Então, quando foi em abril de 2022, agora o Daniel me procurou de novo. Né? Então, quando ele me procurou, já fazia 4 anos que a gente não conversava mais. Por quê, Francine? Porque quando ele me contou sobre o filho, querendo ou não, eu fiquei muito magoada, né? Entrou um orgulho. Sim. Por que eu digo isso? Porque nós idealizamos o nosso milagre. Exatamente. E é um grande erro a gente achar que a nossa idealização, ela vai ser melhor do que a de Deus. Né? Então, eu idealizava, eu nunca imaginei que o primeiro filho do Daniel não fosse o meu primeiro filho também. Né? Então, entrou um orgulho, porque, se não foi do meu jeito, Deus, então eu também não quero. Eu não quero, Então, eu falei para ele que eu não queria mais que a gente se falasse, que eu não me encaixava mais naquela situação e tudo mais. E não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão madura. Né? Nós conversamos e nós ficamos 4 anos sem nos falar. Então, o Daniel me procurou, né, em abril de 2022. Nós tivemos um tempo assim de muita conversa, com propósito de oração, com discipulado, com pastores também. Né? E em dezembro de 2022, depois de 7 anos do nosso divórcio, casamos novamente. Casamos novamente. Então, se cumpriu. Sim. Eu vi, né, aquela profecia que Deus tinha me falado, aquela palavra que Deus tinha me dado lá em 2015, se cumprindo em 2022. Deus restaurou. O que Ele falou se cumpriu. Porque o que Deus fala, gente... Quero até falar aqui para essa câmera. Isso aí. Aqui, ó. O que Deus fala, Ele cumpre. E eu quero falar também que Deus, Ele te dá uma graça para você passar pelos momentos de dificuldade da sua vida. Né? Ele te dá uma graça diária, como se fosse um maná mesmo, para que você passe pelo momento de dificuldade, uma capacitação sobrenatural. Sim. Eu creio nisso. E é verdade, né? E é verdade, a gente vive isso, né? Na pele. Esses milagres, Deus restaurando, Sim. Deus sustentando, e essa é a pura verdade. E tudo que, como você falou, tudo que Ele te fala, Ele cumpre. Amém. Deus, ele não deixa de cumprir nada. E eu fico feliz. Muito feliz. Muito feliz de ver, né, de ouvir esse testemunho. Eu fico feliz em poder compartilhar com você, né? Você compartilhou comigo essa história que alegra os nossos corações. Por quê? Né? Como a gente fala aqui, tudo, não tem nada que a gente não possa superar, que a gente não possa quebrar a barreira. Então, basta você ter um olhar, ter um coração ensinável e querer. A Cibele quis. Acima de qualquer coisa, a Cibele quis. Ela quis e ela aceitou. Ela aceitou desde o primeiro momento que Deus entrou na vida dela e falou, eu vou transformar. E ela estava ali disposta. Eis-me aqui, como a gente diz. Eis-me aqui. E ela aceitou. Então, independente, né, da religião, independente do que a religião que você segue, nós temos que ter fé. A fé é o que move. Sim. A fé move, a fé transforma. Então, você tem que ter fé que aquilo ali é passageiro, que tudo que você está passando não é algo que vai ser... Ele pode durar num certo momento, pode durar como aconteceu, né, com o povo
que ficou 40 anos no deserto, mas Deus tinha uma promessa. Sim. E Deus cumpre. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele cumpre. Então, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé, acreditar, enxergar o nosso poder e o nosso potencial. Então, nós não podemos nos entregar. Está acontecendo, independente do que esteja acontecendo, não é fácil, não vai ser fácil, mas a gente tem que tirar a força e superar. E a gente está chegando, né, no momento final, e eu queria pedir para você, Cibele, hoje, com a maturidade que você tem, com a visão que você tem, qual conselho que você daria para aquela Cibele, aquela menina que passou por tudo que passou? Qual é o conselho que você daria? Se você hoje pudesse falar, porque tem várias Cibele nos assistindo. Eu creio nisso. Então, nós temos várias. Então, qual conselho você daria para essas Cibeles? E, além disso, a Cibele hoje, ela tem um trabalho muito lindo. Ela, na rede social dela, ela dá curso, ela palestra para mulheres, exatamente falando isso, né, de superação. Sim, de superação, falando sobre o poder da oração, né? Eu tenho um curso que fala sobre isso, porque é ali que está a chave mesmo. E né? você tem propriedade para falar. Isso, exatamente. A gente não tem autoridade para falar sobre algo que a gente não passou. Né? Exatamente. E é isso, vocês também têm que ouvir quem tem propriedade e autoridade para falar. Porque tem muitas pessoas que falam aí e não sentiram a dor. É o que a gente falou da depressão. É muito fácil você falar. Eu passei por depressão, síndrome do pânico. Eu tinha 20 e pouquinho. Eu passei por isso. E é uma ferida que a gente pode falar, ela cicatrizou, sim. Mas é aquela cicatriz, sabe? Aquela pelinha fina que dá. E se a gente não tem o nosso autoconhecimento, primeiro deslize você cai. É verdade. Eu tenho que ter um autocontrole diário, porque eu passei por isso. E quando me deparo com determinadas situações, eu paro e falo assim, não, eu não aceito passar por isso novamente. Eu já sei o caminho. Então, eu não aceito passar por isso. Então, a gente tem que criar válvulas de escape, a gente tem que ver... Eu me conheço, eu sei. Quando eu não estou assim, espera aí, ligo o alerta. Isso. E vamos lá. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, eu tenho que me forçar. Então, porque nós conseguimos nos forçar quando a gente identifica no início. Depois que você chega lá, não tem como. Não tem como. Então, eu queria que você desse esse conselho. O que hoje a Cibele, madura, falaria para todas essas Cibeles do passado? Nossa, se eu pudesse, eu falaria assim, minha querida, se entrega logo para Jesus. Porque o caminho é esse. Mas eu acho que é isso mesmo. É você ter um relacionamento com Jesus, não é nada religioso, né? Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Não estou falando sobre ir à igreja, a gente não está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre um relacionamento. Então, porque você falou uma palavra antes, né, de você conhecer o seu poder. E eu achei muito bom você tocar nessa palavra, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Só que muitas vezes as pessoas param esse versículo aí. Só que ele tem uma continuação. Ele diz, através do poder, do seu poder que opera em nós. Então, assim, Deus ele não vai fazer as coisas sozinho. Ele quer que você seja um participante, né? Ele quer que você seja um colaborador do milagre, né? Então, tem a sua parte de renúncia, tem a nossa parte de buscar a Deus, de orar, que muitas vezes a gente não quer, né? Nem todo dia a gente está, vamos ler a Bíblia, vamos orar, tem dias que a gente realmente não quer. Mas é isso que você falou, é colocar uma força. É isso. A gente tem que colocar uma força. Eu falo muito essa frase, viu? Coloque uma força, porque a capacitação vem do Senhor. A Bíblia diz que é Deus que nos capacita. Então, eu acho que é isso. É você buscar a Deus, é você buscar a ajuda de profissionais também, que os profissionais estão aí para isso, para nos ajudar, né? É você ter conselheiros, você ter amigos que você pode contar. Hoje eu tenho poucos, mas amigos maravilhosos que eu posso contar para que
A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, né? Então, Exato. quando você está ali passando por um momento de vulnerabilidade, de dificuldade, vem aquela outra pessoa e te levanta. Sim. Então, eu acho que é por aí. Então, mulher, hoje nós recebemos aqui a Cibele Brunet. Ela trouxe pontos muito fortes e relevantes. Ela falou sobre vício, ela falou sobre superar uma morte de alguém bem especial, que foi a mãe dela, sobre divórcio, sobre o encontro dela com Jesus. Então, nós aqui hoje falamos de assuntos bem relevantes. E eu quero convidar você, mulher, para compartilhar o máximo que você puder. Que, de repente, você não está passando por isso, mas a sua amiga, a sua vizinha, a sua prima, a sua irmã, alguém que está passando por isso no silencioso. Porque tudo que hoje a Cibele trouxe, muitas passam no silêncio. Então, compartilha, faça a sua parte, vai compartilhando, porque juntas somos mais fortes. E é esse o ideal. O Visão de Mulher, ele está aqui para isso, para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais mulher, para que a gente possa ajudar essas mulheres a cicatrizar essas feridas, superar, quebrar barreira e cada vez ir além e enxergar a força que você tem, porque nós mulheres somos muito fortes. Basta você enxergar dentro de você essa força. Ciba, muito obrigada. Foi um papo muito bom. Eu adorei conhecer mais de você. Por mais que a gente já se conheça, mas hoje eu conheci o profundo da Cibele. E é gratidão por você ter nos doado esse tempo. E só tenho a agradecer a você. Imagina, foi um prazer, eu que agradeço, muito bom estar com você. Amém. E é isso, mulher. Nós nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, juntas somos mais fortes.